Com certeza você já deve ter pelo menos ouvido falar na tal da IA, a inteligência artificial, que é uma ferramenta que pode ser muito útil para a gente, para uma série de profissionais, pode nos ajudar a descobrir respostas, a fazer um roteiro de viagem de repente, a produzir uma imagem, uma foto. Mas vamos viajar um pouco aqui. Se a gente, caminhando pelos meandros da dramaturgia, pudesse imaginar que a IA assumisse o controle da nossa vida, você, por exemplo, o que é que você faria? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E esse tema da IA, a inteligência artificial, muita gente ainda tem medo de falar e de mexer com a inteligência artificial. É um recurso que está aí. Eu acho que todo mundo deveria pelo menos uma vez experimentar, fazer um teste simples, perguntar para a inteligência artificial, sei lá, uma pergunta muito óbvia, quem descobriu o Brasil, enfim, para experimentar um pouco, para ver como é que funciona. Né? Você pode, claro que a inteligência artificial vai muito além de te responder alguma coisa trivial, desde que você também tenha a consciência e o cuidado de minimamente saber o que é que você está perguntando, porque ela pode te dar informações erradas. Isso a própria plataforma te diz às vezes, né? Quando você questiona um pouco, ela mesma te diz. Às vezes ela te pede desculpas porque ela te deu a informação errada. Eu já fiz alguns testes, vários testes, e nem sempre ela acerta, às vezes com fatos que estão aí que ela poderia rastrear para te dar a resposta certa, e nem sempre ela te dá. Outro dia, por exemplo, eu me peguei surpreendido com um roteiro errado de metrô, que é uma coisa que está no site do metrô, que tem um mapa do metrô, não tem como não errar se eu disser certinho em que estação eu tô, para qual estação eu tô partindo, e ela me deu o sentido errado da linha, né? É que eu estava ligado, chequei e estava errado, enfim. Mas esse assunto me veio à cabeça porque aconteceu muito recentemente com um amigo o seguinte: ele presta serviços, ele organiza eventos, festas, encontros, casamentos, aniversários, e uma das ferramentas de trabalho dele é o Instagram, é essa plataforma. É ali que ele posta fotos dos eventos, é ali que tem os contatos dele, é ali que tem vídeos das festas que ele promove. E aconteceu com ele uma coisa muito interessante. Ele mexendo na rede social, ele viu que havia ali o recurso da inteligência artificial. E ele não sabe se exatamente ele ativou para que ela funcionasse. A questão é, para resumir a ópera, ele foi procurado por uma cliente pelo direct, né, pela conversa privada do Instagram, e quem atendeu essa cliente foi a inteligência artificial. Ela falou com ele, ela deu bom dia, ela disse o que a pessoa estava precisando, a pessoa passou a demanda, ela foi conversando não exatamente como o meu amigo conversaria, mas numa conversa bastante fluida ali, ele me mostrou a conversa. E aí quando a mulher pergunta qual o valor do serviço, a inteligência artificial deu um valor que é até maior do que ele cobraria. É um dos valores que ele cobra, mas para aquela situação provavelmente ele não cobraria aquele valor. Detalhe, ele não tinha acesso a essa conversa. Mesmo sendo no direct, na conversa privada do Instagram dele, ele não viu essa conversa acontecer. Essa conversa entre a inteligência artificial e a cliente dele. Ele só ficou sabendo que essa conversa aconteceu porque a cliente resolveu ligar para tirar uma outra dúvida. Ela achou melhor passar a mão no telefone e ligar. E foi quando ele falou: não,
eu não fechei nada com você, eu não conversei com você, eu não te passei nenhum orçamento, eu não te passei esse valor. Ela falou, como não? Isso tá, a gente conversou pelo Instagram. E aí, até ele entender o que tinha acontecido, aliás, ele ainda está tentando entender por que é que a inteligência artificial, sem uma ordem, sem um comando físico dele, tratou desse negócio, dando detalhes do negócio, e veja, ela nem fez nada de tão errado assim. Foi um papo um pouco mais artificial, de certa forma, mas dando datas, dando valores, dando ideias para o evento. Ele ainda está tentando descobrir o que aconteceu, e aí foi quando ele conversou com essa cliente e falou para ela, me manda então, printa essas conversas e me manda, porque na nossa conversa privada não aparece essa conversa feita pela inteligência artificial. O que ele se lembra apenas é que ele acessou essa ferramenta, mas ele não pautou essa ferramenta para dizer, olha, eu cobro de tanto a tanto, por favor, quando a cliente chamar, seja solícito e diga tais e tais coisas. Ele não programou isso. O susto dele foi justamente esse, ele não programou isso. Quando muito ele tinha lá aquele aviso, obrigado por ter entrado em contato e tal. Ele achou que tinha ativado só esse serviço, mas na verdade rolou uma verdadeira conversa e o fechamento de uma data. Ele só realmente soube porque a cliente resolveu ligar. Que aliás fica até a lição, porque assim, hoje em dia a gente tem muito pudor de ligar para as pessoas, né? Eu mesmo tenho. Eu primeiro mando uma mensagem no WhatsApp, pergunto se a pessoa pode falar, se a pessoa disser que pode falar, eu justifico que é melhor a gente falar por telefone, só então eu ligo. Só depois da pessoa dizer assim, não, pode ligar, aí é que eu ligo. Ainda bem que a cliente ligou, porque era capaz de chegar a data do evento, como ele não tinha acessado nem a conversa, não se sabe por que, ele ainda está tentando descobrir, graças a Deus a mulher ligou para ele e eles conseguiram conversar. A mulher até comentou com ele, nossa, eu achei a conversa um pouco impessoal, conhecendo você e tal, um pouco superficial, muito rápida, muito papum, mas eu não imaginava que eu estava conversando com a inteligência artificial. E aí eu fico pensando, quando eu falo brincando, o que a gente faria se a inteligência artificial assumisse a nossa vida, até que ponto seria bom se a inteligência artificial entrasse em campo para resolver coisas chatas da nossa vida, desde que bem instruídas por nós, desde que a gente carregasse essas informações, sei lá, por exemplo, atender um telemarketing. Olha que maravilhoso se você tivesse um recurso no seu celular em que essa ligação de telemarketing especificamente caísse na sua inteligência artificial. E ela já despacharia, ou ela registraria a proposta e diria, ok, vou pensar e entro em contato. Como é que eu posso entrar em contato? Mas não é maravilhoso você pensar que assim como a máquina, às vezes, nesse caso, assumiu assustadoramente o lugar desse meu amigo, você pensar que de repente a inteligência artificial pode ser um recurso para te livrar de gente chata, de assunto chato, de coisas burocráticas, né? de tratar de coisas burocráticas, de marcar uma consulta, sei lá, coisas que você tem que ficar pendurado horas, cancelar um cartão de crédito. Eu já passei 6 horas seguidas tentando cancelar um cartão de crédito. A ligação caía, coincidentemente caía. Né? É que eu vou anotando o nome do operador, a hora, peço o número de protocolo e tudo mais, mas eu já fiquei quase 6 horas pendurado num telefone para cancelar um cartão de crédito. Já pensou se eu pudesse colocar a minha inteligência artificial, devidamente programada por mim, para fazer esse trabalho? Seria maravilhoso. Eu fiquei pensando, porque eu sempre brinco o seguinte, eu acho que um dos benefícios de quando você tem algum dinheiro e uma estrutura e muita gente trabalhando com você, se eu tivesse essa estrutura e esse dinheiro, eu teria principalmente o cuidado de nomear pessoas para resolver só as coisas que eu considerasse chatas. As coisas chatas, as coisas enfadonhas, as coisas que te dão
que te dão um asco, que te dão preguiça de fazer, né? Tem gente, por exemplo, que odeia ir ao supermercado. Eu gosto. Essa é uma tarefa que talvez eu não delegasse para ninguém. Em compensação, resolver essas coisas burocráticas por telefone, essas coisas que às vezes você tem que se indispor e que você tem que ser um pouco mais incisivo, se eu pudesse botar a inteligência artificial para fazer isso, a partir dos meus comandos, claro, eu ia achar maravilhoso. E vocês? O que vocês colocariam para a inteligência artificial fazer por vocês? Aliás, vocês mexem na inteligência artificial? Vocês já experimentaram mexer? O que vocês acharam? Como é que foi a experiência? Contem para mim. Anotem aí nos comentários, curtam, compartilhem. Enfim, gosto muito de saber, falo sempre isso, da opinião de vocês, da opinião sobre esses assuntos. E inteligência artificial é um assunto que está em pauta, não é de agora, e a gente vai precisar, de alguma forma, se aproximar dela. Muito ou pouco, a gente vai ter que se aproximar. Então, vamos começar a falar disso? Um beijo para vocês e até quarta que vem. Tchau, tchau.